Há 2 vídeos atrás eu comentei para vocês que como desafio você deveria corrigir o colisor lá do dinossauro, do jogador, e conforme ele abaixasse o colisor ficasse certinho, lembra? Nessa aula eu vou mostrar como é que a gente faz isso, então eu vou fazer a correção desse desafio. E para quem não implementou, vai ficar sabendo como é que implementa. Eu também vou fazer uma correção para que os cactos e os dinossauros voadores eles sejam criados a partir de uma distância percorrida e não de um tempo que passou. Porque conforme o nosso jogo agora está ficando mais rápido, você percebe que ele vai ficar cada vez abrindo mais distância entre os cactos, porque como o cacto anda mais rápido, demora mais para dar 2 segundos, ele está bem mais longe. Então, para a gente começar, eu vou dar play aqui no meu jogo, para a gente ver como é que ele tá. Então, pontuação ali correndo. Percebe que a pontuação tem uma questão também, que ela não é baseada em quanto você anda, ela é baseada no tempo. Lembra que a gente estava somando time com delta time? Então, se o jogador estiver numa velocidade mais alta e sobreviver mais tempo, ele não é recompensado por isso, o que é uma coisa também meio ruim, né? E percebe que cada vez mais os cactos ficam mais longe, né? Isso é uma coisa que não é tão legal. Beleza, 300 pontos agora. Percebe que o jogo, inclusive, ele fica bem mais fácil, né? Porque agora pula de qualquer jeito aí que passa e não tem tanto inimigo, então fica bem suave. Só que a gente tem esse problema, quando eu abaixo, eu continuo morrendo por dinossauro. Se a gente observar aqui, ó, selecionar o nosso dinossauro, eu vou dar um play, vou dar um pause. Esse é o colisor aqui do dinossauro. Se eu tiro o pause, aperto para baixo, pause de novo, percebe que ele está para baixo, mas olha como está o colisor, está para cima, né? Eu vou sair do play e aqui no dinossauro vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse polígono, lembra que a gente fez? Criou 2 objetos vazios e aí para cada frame que a gente tinha, a gente criava um colisor. Então é isso, ó. Vou criar um Empty Child, clica no maisinho, Empty Child, com o dinossauro selecionado, e coloca lá, colisor 1. Perfeito. Agora eu vou clicar no dinossauro, direito no meu Polygon Collider 2D, copiar. Vou no meu colisor 1, direito no Transform, Paste Component as New. E aí ele vai copiar esse componente aqui. Feito isso, esse meu dinossauro, eu já estou com colisor. Em vez de colisor 1, eu vou mudar ele para colisor levantado. Eu vou dar um Ctrl D e colocar aqui, ó, colisor abaixado. Porque nesse caso não vai ser 1 e 2, beleza? Vai ser só levantado e abaixado. Fica mais fácil de entender. Agora, eu vou selecionar o meu dinossauro. Vou dar um clique nessa sprite dinossauro parado. Dinossauro underline parado. Ele vai selecionar a sprite aqui. E eu vou colocar agora o abaixado 1 aqui no canal da sprite, que é para ele colocar essa imagenzinha. E aí vou selecionar o Polygon Collider que está aqui no dinossauro, clico com o botão direito, Reset. Isso vai fazer com que esse Polygon Collider fique bonitinho aqui em volta. A Unity calcula para mim, tá vendo? Se eu ativar e desativar, ele mostra que é aquele lá que está. Direito, copiar componente, vou no meu colisor abaixado, direito no Polygon Collider, Paste Component Values. E agora o meu colisor abaixado tem esse colisor e o levantado tem esse colisor. No meu dinossauro, agora eu posso remover o meu Polygon Collider, direito no Polygon Collider 2D, Remove Component, pronto. Os 2 colliders estão configurados. Agora a gente seleciona o dinossauro, vem em Animation e percebe que aqui no Andando a gente tem somente a Sprite. Olha a dica aqui, ó. Certifica que o Preview e o Record estão desativados, beleza? Que eles não estão marcados. E aí você seleciona os 2 colisores e desativa. Alt Shift A é o atalho, né? Lembra? Ou você clica nessa caixinha aqui, ó. Beleza. Agora, gravando, clico para gravar aqui nesse Andando. Seleciono o colisor levantado, Alt Shift A. Ele vai ativar. E ele ativa no primeiro frame e mantém. Beleza. Agora eu clico aqui em Andando e mudo para abaixado. E aí eu faço a mesma coisa. Clico para gravar, seleciono o colisor abaixado e ativo. Perfeito? Agora vamos testar. Eu vou tirar o sistema de gravar, vou tirar o preview, volto para o meu game e eu quero ver o que está acontecendo. Vou salvar a minha cena, dou play. Vou pausar. Ótimo. Agora, meu dinossauro levantado, olha o objeto que está ativo aqui, ó, colisor levantado. Vou tirar o pause, apertar para baixo e pausar de novo. Olha o colisor que está agora, colisor abaixado. Pronto. Simples assim. Agora a gente tem o dinossauro ficando
bonitinho lá. Ó. Ele abaixa, levanta e o colisor fica certinho. Agora eu quero fazer um teste e quero chegar aqui em 300 pontos para visualizar um dinossauro, começar a vir um dinossauro. Beleza, agora 300. Dinossauro está lá, posso manter abaixado, que se eu conseguir passar embaixo do dinossauro, ele vai... Vamos testar aqui, ó. Muito em cima, beleza. Vou fazer o seguinte, para testar isso aqui e não ficar passando 300 pontos, eu vou selecionar o meu gerador de inimigos e vou colocar aqui, ó, dinossauro voador pontuação 0. E aí agora já vai começar a vir dinossauro. Esse cara ainda está muito alto, né? Que a gente colocou o valor como 2. Ó, esse aqui deve dar. Ainda não, a asinha bateu ali bem embaixo. Esse aqui... Opa, esse aqui eu preciso abaixar, perfeito. Esse aqui talvez não dê, hein? Ó, passou, perfeito. Então percebe que o Collider aqui tá bonitinho, esse aqui eu vou ter que pular. Perfeito. Vou voltar aqui o gerador de inimigos, esse cara para 300 e tá implementado. Primeira parte do vídeo já foi, que é o colisor do dinossauro certinho. Agora a segunda parte, que é a geração dos inimigos, né? Eu não quero que mais fique gerando pelo tempo, agora eu quero gerar pela distância. Então, eu vou abrir o gerador de inimigos, o script, aqui no VS Code, e vamos olhar como é que a gente gera o inimigo. A gente dá o invoke repeating, delay inicial, delay entre cactos. Então, em cada, geralmente, 2 segundos, o valor que está configurado aqui, que no caso é 1.5. A cada 1.5 segundos, ele vai chamar o gerar inimigo e vai executar essa função que define se gera um dinossauro voador ou se gera um cacto. O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: eu não posso mais executar isso baseado agora numa variável de tempo. Eu tenho que executar isso baseado numa distância, ou eu tenho que modificar esse tempo de acordo com o que eu estou modificando. Se a gente voltar aqui no nosso jogo, lembra que o fator de velocidade a gente está modificando? E aí quanto mais velocidade, mais inimigos a gente vai gerando? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte: o invoke repeating, ele não permite que a gente mude o intervalo de tempo a partir do momento que ele começou. Percebe que eu executo ele no start e falo, ó, cada 1 segundo e meio, frita aí, cria cacto. Se eu quiser falar agora é 1 segundo, agora é meio segundo, não dá. O invoke repeating ele é fechado. Então eu não posso usar mais esse sistema. Eu vou ter que mudar isso aqui para algo que a gente chama de coroutine. Uma coroutine ela é uma função que a gente consegue controlar ela de uma maneira bem interessante. A gente ganha vários superpoderes quando a gente usa uma coroutine. Eu vou te mostrar. Então eu vou comentar essa linha do invoke repeating, vou colocar um // aqui no começo. Não quero mais que ela seja executada. E agora eu vou primeiro transformar o que a gente tem para utilizar uma coroutine. Primeiro de tudo, uma coroutine, ela nunca pode ter um símbolo aqui de void. Então o nome dela não tem problema, pode ser qualquer um, mas esse void não pode existir. Isso aqui precisa ser um enumerator, que é esse caso aqui. Então ela sempre tem que ser um enumerator. Agora ele está falando, ó, isso aqui é um enumerator, mas ele precisa voltar esse enumerator aqui. Esse enumerator permite que a gente use, por exemplo, uma função que fale, ó, nesse ponto desse código, espera tantos segundos. Que é o que eu vou fazer. Igual a gente fez delay inicial, eu vou falar assim, ó. Aqui eu quero que ele espere delay inicial segundos. Então eu escrevo yield, porque essa aqui é uma exigência da coroutine, você precisa falar que isso aqui é yield, return, e aí eu vou colocar new wait for seconds, abro parênteses e coloco delay inicial. Então com isso a gente fala que ele tem que esperar delay inicial segundos. Beleza, agora parou de dar esse erro, porque eu implementei pelo menos um yield aqui, que é o que a coroutine exige, pelo menos um. Mas eu posso pôr quantos eu quiser. E agora eu vou dar o start aqui, ó. Só que para gerar esse, se eu colocar simplesmente gerar inimigo aqui, isso aqui por si só não resolve. Eu preciso dar um start coroutine antes, porque eu preciso sinalizar para a Unity que isso é uma coroutine. Então eu coloco aqui o start coroutine e falo para ele iniciar essa coroutine, que é o gerar inimigo. Com isso, a Unity faz a magia para a gente e agora ela vai, assim que iniciar, ele espera delay inicial segundos e depois executa essa parte de baixo. Só que o invoke repeating ele fica fazendo a cada delay entre cactos segundos. Então, depois que ele fizer isso aqui uma vez, eu quero que ele dê um yield aqui de novo e espere delay entre cactos. Beleza? Então ele vai esperar a delay inicial, executa o dado e aí depois dá delay entre cactos.
Só que eu quero que essas linhas que eu selecionei aqui, ó, desde a linha que declara o dado até a linha que espera os segundos, que elas aconteçam infinitamente. Então eu vou envolver esse trecho de código dentro de uma declaração que a gente chama de while. O while, ele vai executar um determinado bloco de código, como esse bloco aqui, desde que essa condição seja verdadeira. Como eu quero que isso aconteça para sempre, então eu vou colocar aqui, ó, while true. Como true sempre vai ser verdade, agora eu posso selecionar esse código inteiro aqui e jogar ele para dentro do while. Beleza? Vou arrumar aqui a indentação, Ctrl S. E a gente tem aqui, ó, desde o dado até esperar os segundos. Deixa eu tirar essas linhas em branco, não precisa. Vou salvar. E eu quero testar agora se esse código tem o mesmo efeito do invoke repeating. O invoke repeating ele é muito mais simples, por isso que eu utilizei ele na aula anterior. Porém, a coroutine a gente tem muito mais controle do que está acontecendo ali dentro. Então, bonitinho, ó. Tá rolando, esperou o delay inicial e agora está esperando o tempo entre cactos e gerando novos cactos. Perfeito. Agora, percebe que eu tenho um local para controlar essa variável de delay entre cactos? E olha o que é interessante. Essa linha, quando ela for executada, ela vai pegar qual o valor que está delay entre cactos naquele momento. Depois que terminar, ele vai voltar aqui para o começo e aí ele executa tudo de novo. Mas quando tu chega nessa linha, se o valor de delay entre cactos mudou, aí ele vai esperar um valor de segundos diferente do que ele esperou anteriormente. Isso aqui é bem legal. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. A gente pode tanto diminuir esse delay entre cactos ao longo do tempo, a gente pode ir reduzindo ele, quanto a gente pode considerar agora o valor de distância que passou e fazer com que isso gere inimigos aí cada vez mais rápido. Se a gente pegar a variável de velocidade do nosso jogo, ela é uma variável que ela vai aumentando conforme o tempo. O modificador de velocidade ele é sempre igual, mas isso é aplicado aqui, né? E aí ele fica somando lá com o delta time. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente pode utilizar essa mesma lógica que fizemos aqui para velocidade, só que o inverso. Quanto mais rápido fica o jogo, aí você vai ter um intervalo menor entre os cactos sendo gerados. Esse é um outro ponto. Eu vou fazer da seguinte maneira, então. Eu vou, aqui no meu gerador de inimigos, eu quero definir também um intervalo mínimo e máximo, porque eu quero ter uma aleatoriedade. Eu quero que um fique um pouco mais longe, outro fique um pouco mais perto. Então eu quero ter essa aleatoriedade. Então para isso, eu vou declarar uma variável. Vai ser aqui depois de delay entre cactos, que vai se chamar public float distância mínima. Eu vou colocar aqui, deixa eu testar 4. Aqui eu vou deixar sem esse F, como ele não tem ponto e vírgula, não precisa, o float já define que é float. E eu vou ter também uma distância máxima, que vai ser, digamos que 8. E aí eu vou sortear um valor de distância, e aí eu sempre vou pegar o último inimigo que eu gerei, e eu vou ficar validando qual que é a distância que esse inimigo está do gerador. Eu vou sempre ficar checando isso. Quando eu perceber que a distância desse inimigo que está lá na frente está nesse intervalo que eu gerei, de máxima ou mínima, aí eu vou gerar um inimigo. Então vocês vão entender, isso vai ser um negócio bem legal de fazer. Vou salvar e agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu gerei um inimigo, eu vou jogar o dado e gerar esse inimigo. Perfeito. Ou vai ser um dinossauro ou vai ser um cacto. E aí eu vou aguardar esse tempo. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Antes de gerar o inimigo, eu quero calcular um valor de distância. Então eu vou calcular um valor de distância, que é a distância necessária. Essa distância vai ser um valor aleatório entre distância mínima e distância máxima. Perfeito. Então aqui vai ser um valor entre 4 e 8, beleza? Supondo que aqui saia 5. Eu quero verificar se o objeto que foi gerado antes de mim, se ele está a pelo menos 5 de distância. Só que se eu não tiver nenhum objeto sendo gerado, aí tudo bem, eu posso gerar um objeto direto. Então eu quero ter um objeto anterior, um objeto que foi gerado anterior a mim. Só que para fazer isso, eu tenho que declarar uma variável fora do while. Porque como o while vai ficar girando, ele vai gerar um objeto, termina essa execução do while, vai para a próxima.
E aí eu preciso ter conhecimento do objeto que foi gerado antes. Então, para isso, eu preciso declarar uma variável que ela fica fora do while. Porque aí todo mundo no while consegue ler os valores que estavam antes nela. Só que ela não precisa ficar junto com as outras aqui em cima. Ela pode ficar dentro do bloco de gerar inimigo, não tem problema. Porque é só esse while que vai utilizar. Ela vai precisar ficar aqui em cima quando outro método, além do gerar inimigo, quiser visualizar ela. Que não é o caso. Então aqui eu vou colocar var último inimigo gerado. E eu vou colocar, aqui não pode ser var, porque como eu não sei qual é o último inimigo gerado, eu vou ter que definir qual é o tipo. Que no caso é GameObject com G maiúsculo. Então vai ser o último objeto de jogo gerado mesmo. Beleza. Para eu conseguir declarar isso aqui, eu posso tentar inicializar esse cara e falar que inicialmente ele vai ser igual a null. Beleza? Então eu falo que no começo essa variável é null, ou seja, ela não tem informação nenhuma, é uma informação nula. E aí eu vou fazer o seguinte. Depois que eu calculei essa distância necessária, eu vou checar se esse objeto pode ser gerado ou não. Então, geração objeto liberada, eu vou definir essa variável se a geração do objeto está liberada ou não. Para a geração do objeto estar liberada, significa que se eu não tiver um último objeto gerado, ou seja, um último inimigo gerado, se esse último inimigo gerado for igual a null, isso define que está liberado. Ou, caso eu tenha um último inimigo gerado, eu quero verificar a distância que eu estou entre eu mesmo, o gerador de inimigos, e esse último inimigo que foi gerado. Para calcular isso, a gente utiliza a função vectortree.distance. No vectortree.distance, a gente coloca a distância a gente coloca um objeto A, um objeto B e obtém a distância entre os dois. O objeto A é o meu gerador de inimigos. Então, vou pegar o transform.position dele. O meu objeto B é o meu último inimigo gerado. Eu vou dar um enter aqui, ó, ou jogar aqui embaixo, acho que vai ficar um pouco mais bonitinho. Só para ficar menorzinho aqui, beleza? Mas essa coisa está tudo na mesma linha. E o último inimigo gerado, .transform.position. Percebe que caso eu não tenha esse último inimigo gerado transform.position, caso eu não consiga acessar o transform do último inimigo gerado, porque se eu não tiver o último inimigo gerado, isso já vai ser barrado por essa condição, ó, último inimigo gerado igual a null. Esse valor, ele me traz a distância, então ele me traz um valor de float entre eu, que no caso sou o transform.position, estou no script gerador de inimigos, e o último inimigo gerado transform.position. Então ele traz o valor da distância, pode ser 0, 1, 2, 3 e por diante. Se esse valor for maior ou igual à distância necessária, então eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual à distância necessária. Esse maior ou igual, ele me traz um true ou false. Eu junto esse true ou false com o que tem aqui em cima e, por fim, a minha geração objeto liberada, ela é um true ou false. Perfeito. Agora eu quero fazer o seguinte. Caso a geração do objeto não esteja liberada, eu vou colocar aqui, ó, if, se a geração objeto liberada, e aí eu coloco geração objeto liberada, for igual a false, ou seja, se ela não estiver, eu posso colocar esse igual a false. Se ela estiver, igual a true. Ou simplesmente, caso a geração de objeto esteja liberada, ou exclamação, caso ela não esteja liberada. Para esse bloco acontecer, eu preciso que a geração do objeto esteja liberada. Então eu vou colocar aqui, ó, if geração objeto liberada, executa esse bloco. Então, aqui eu abro uma chave e jogo esse bloco inteiro, desde o var até o finalzinho do else, aqui dentro. Beleza? Vou dar um Ctrl S para ele ajustar o código. E agora, esse yield return new 84 seconds, eu não preciso mais, porque eu não preciso mais esperar um tempo entre a geração de um objeto e outro, porque agora eu já estou checando a distância. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é comentar essa linha. Eu vou deixar ela aqui, mas eu vou deixar ela comentada, porque eu não quero executar, mas eu quero ela de referência lá embaixo. Vamos testar se isso aqui funciona. Aqui tem mais um detalhe, que agora, como a gente tirou esse yield return new 84 seconds, a gente precisa colocar um yield return null.
Isso aqui vai fazer com que ele somente execute a próxima vez do while true depois que passar um frame. Então, quando eu coloco yield return null, ele vai esperar um frame e vai executar só no próximo. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar. Espera new wait for end of frame. Isso aqui teria um efeito bem semelhante, beleza? Mas no caso, eu só preciso colocar o yield return null, que resolve. Perfeito. Vou salvar, vou na Unity. Ele vai carregar aqui, beleza? Agora eu quero dar um play. Então vamos dar um play bonitinho. Olha o que aconteceu ali, ó. Cacto fritado gerou uma pancada de cacto ali. Vamos dar uma olhada, eu vou sair do play, vamos dar uma olhada no nosso gerador de inimigos. E distância mínima está 4, distância máxima está 8. Então agora o que eu quero checar é o seguinte. Por que ele está gerando um monte de cactos? Vamos voltar. A gente falou que a distância necessária é entre 4 e 8. Perfeito. E a gente falou que a geração está liberada caso o último inimigo seja null ou a distância seja maior ou igual à distância necessária. Mas o que acontece? Essa variável último inimigo gerado, ela é sempre null, porque a gente não mudou o valor dela. Então o que eu preciso fazer aqui é, assim que eu gero um inimigo, ou por essa variável, por essa chamada, ou por essa, eu vou pegar esse inimigo que foi gerado e vou colocar ele na variável de último inimigo gerado. Esse instantiate, se você passar o mouse nele aqui, ele fala que ele retorna um GameObject, tá vendo? Então a gente coloca aqui, ó, que o último inimigo gerado é igual a instantiate. E eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Então toda vez que eu gero um inimigo, ele pega esse inimigo que foi gerado e guarda nessa variável. Percebe que não tem um var aqui no começo, porque essa variável que eu estou falando é a variável aqui de cima. Salva. Vamos para a Unity. Vamos dar play e vamos ver o que acontece. Ó, gerou um cacto, gerou outro e assim vai. Deixa eu dar um pause aqui. Eu vou pegar esse meu dinossauro. Deixa eu deletar os colliders dele. Ele não vai ter mais collider. E agora eu vou pegar o rigid body dele e tirar o gravity scale. Só para ele não perder o jogo. E vamos visualizar o que acontece. A velocidade do jogo está aumentando. E percebe que a distância está sempre se mantendo. Ó. Eu vou colocar a velocidade máxima 1000. Vou colocar o modificador 100. E percebe que ele está bem rápido agora. Só que se você parar para notar ali, ó, deixa eu voltar a velocidade para 20. Ele está numa distância considerável. Vou jogar aqui 10. Beleza. Percebe que ele tem uns intervalos, mas está considerável. Vou colocar agora 20. Com 20, ele começou a abrir um pouco mais de espaço, mas isso é normal por conta da quantidade que ele está checando ali. Então ele vai sempre validar qual que é o último inimigo e calcular um valor entre esses dois que a gente comentou. Deixa eu pausar aqui. A gente percebe que tem esse grau bem interessante, né, das velocidades. E agora eu quero visualizar qual que é a distância necessária que ele está calculando e a distância real desse objeto. Então eu vou colocar aqui, ó, print distância necessária e eu vou duplicar esse código e eu vou colocar esse vector 3 distance, eu vou copiar ele aqui, ó. Vector 3 distance, vou copiar ele inteirinho, só o vector 3 distance, né? E vou jogar aqui, ó. Só que essa linha do print eu só vou executar caso eu tenha o último inimigo gerado, senão ele pode dar problema, porque ele não vai encontrar o último inimigo no primeiro caso, a gente vai ter esse problema. Então, caso eu tenha o último inimigo gerado, caso ele seja diferente de null, dá esse print aqui. Perfeito. Vou salvar, volto para a Unity, vou sair aqui do Play. Esse meu dinossauro, eu posso até desativar ele. Deixa eu desativar, porque aí não vai ter problema. Vou dar Play. Beleza. E agora a gente está exibindo a distância aqui, ó, tá vendo? Toda vez ele vai mostrando essa distância. Se eu der um pause e eu clico aqui, ele fala, essa aqui é na linha 52. Se eu der 2 cliques, ele abre e a linha 52 é a distância entre ambos. Então a gente tem os valores aqui. No print, ele fica muita informação para você visualizar. Então, outro segredo que você pode utilizar é coloca uma variável fora aqui do gerar inimigo, como private float.
distância. Eu vou colocar uma variável de distância. Não vou utilizar ela para nada, só para a gente visualizar e vocês testarem. E eu vou colocar também aqui qual que é a distância necessária. Então, public float, distância necessária. Esse aqui eu vou mudar até para a distância atual para a gente visualizar um pouco melhor. Public não, vou colocar como private. Ambas são privates. E agora, eu vou colocar aqui, ó, distância necessária. Eu posso colocar distância necessária é igual a distância necessária. Quando eu coloco sem o this, eu estou falando dessa variável local. Percebe que quando eu clico, ó, ele sinaliza todas que são essas. Quando eu ponho o this, ele fala com uma variável que está aqui em cima. Então, olha que interessante, é o mesmo nome, mas eu ainda consigo utilizar. E esse vector3distance, eu vou tirar ele daqui e vou colocar como... Aqui, ó, poderia colocar dis.distância atual e falar que é igual a isso. Mas o this aqui ele é dispensável, porque eu não tenho nenhuma distância atual nesse contexto. Então, não preciso usar o this. Vou tirar os prints, vou salvar e volto para Unity. Vou dar o play. E agora eu posso selecionar aqui, no caso, o gerador de inimigos. Coloco o inspector no modo debug, porque eu quero visualizar variáveis privadas. E a gente tem aqui, ó, distância necessária, distância atual. Tá vendo aqui, ó? E ele tá lá, a distância necessária tá 4, 5, 6, 7. E a atual tá 0, 1, 2, 3, 4. Quando ela chega no valor que precisa, ele instancia. Se eu aumento minha velocidade de jogo, deixa eu colocar a velocidade máxima aqui gigantesca. Modificador 0 e eu vou colocar aqui 200 de velocidade. E aí eu quero também testar. Vou dar um pause. Seleciono meu gerador de inimigos e está aqui, ó. Distância necessária, distância atual. Então, atualmente, entre o gerador de inimigos e esse último objeto, eu tenho 4.7 aqui de distância. Se eu vou step by step, ó, percebe que cada step ele dá um mega de um salto ali, mas eu consigo detectar esses valores. Ó, distância atual 8, instancia. Distância atual 4, esse aqui ainda não vai ter que ir para o próximo, 8, aí ele instancia. E aí vai. Então, se eu rodar o jogo, ele vai bonitinho aqui, gerando. Eu posso colocar, por exemplo, a distância mínima 10, a máxima 20, e aí percebe que eu começo a ter cactos num espaço muito maior. Se eu colocar a distância mínima, digamos que 3, e a máxima 20, percebe que ele está gerando até que bastante cacto. Ó. Dá uma olhada nos valores aqui. Ó. Tá vendo que a distância necessária está sempre gerando um valorzinho aleatório? Esse efeito não é tão interessante. O que seria legal é, ele gerou uma distância necessária, fica naquele efeito e não gera mais até que um próximo inimigo seja gerado. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Em vez da gente sempre calcular a distância necessária, a gente só calcula essa distância necessária quando a geração de objeto não estiver liberada. Então, caso a gente não tenha essa geração de objeto liberada. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Esse valor de distância necessária, eu vou deixar ele aqui fora como var distância necessária é igual a 0f. Então, no começo, a distância necessária vai ser sempre 0. E aí, em vez de sempre calcular a distância necessária, eu vou falar assim, ó. Se a geração do objeto estiver liberada, gera, e no final, calcula que a distância necessária é esse random range, mas eu vou tirar esse var daqui. Ó. Então, vai colocar na variável de distância necessária lá de cima, um novo valor. Agora, percebe que ele começa como 0 e depois ele vai sendo atualizado. Eu vou manter essas variáveis aqui para a gente continuar depurando, salvo, volto para Unity. Distância necessária atual e 0 estão aqui como 0. Eu vou dar play. Distância necessária, percebe que agora ela só muda quando o inimigo é gerado. Ó. 4, 7 e por aí vai. E aí fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo, né? Então, se eu coloco a distância mínima como, sei lá, 2 e a máxima como 30, ó, aqui agora a distância está 16. Então, significa que vão ter 16 unidades de distância para gerar um inimigo. 13, 24 e por aí vai. Então você consegue controlar agora a dificuldade do seu jogo baseado nisso. Ó. Entre 3 e 10 é um valor que pode funcionar bem. Ó. De repente 3 e 15. E aí você vai testando os valores que ele vai gerando. Então gerou um inimigo, calculou uma distância nova. Ele vai esperar essa distância passar e aí vai gerar em cima disso. Se a gente agora aumenta a velocidade do jogo
colocar a velocidade máxima aqui alta e vou colocar, sei lá, 200. Se a gente pausa, percebe que ele tem o mesmo comportamento funcionando. É o mesmo jogo fritado, mas a distância está rodando. Beleza, eu vou tirar o play, vou reativar meu dinossauro. Vou aproveitar também que ele está começando a baixar. Deixa eu voltar a Sprite. Volto para o modo normal. Vou dar um clique na Sprite dinossauro abaixado 1. E vou voltar aqui para dinossauro andando, ou melhor, dinossauro parado. Só para ele ficar bonitinho, beleza? E é isso. Vou salvar. Acho que o resto está tudo certo. Para finalizar, esses scripts eu vou deixar eles aqui. Só que essas variáveis, se você quiser manter elas para depurar e entender o que está acontecendo, eu vou jogar elas aqui para cima, antes do start, beleza? Ou melhor, antes até do jogador script. Aí agora a gente tem essas duas variáveis que é somente para a gente visualizar valor. E aí isso ajuda com que a gente visualize lá no inspector e entenda o que está acontecendo. Eu vou salvar e eu vou comitar. Então, a gente implementou aqui correção no colisor do dinossauro e geração de inimigos por distância. Vou comitar e é isso. Pessoal, por essa aula foi isso. Foi uma aula um pouco mais longa, a gente teve que explicar e construir bastante conceito, mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido o que a gente fez aqui. Foi um processo tranquilo se você parar para analisar. A gente aprendeu o que é coroutine, então tem um conceito novo aí. A gente aprendeu também as diferenças do yield, return null ou wait for seconds. A gente sacou como manipular essa questão de contexto, coisa fora do while, coisa dentro. É uma implementação um pouquinho mais complexa, mas dá para perceber o potencial que a gente tem com essa implementação? Com isso dá para você fazer muito comportamento. Esse esquema de coroutine você consegue fazer muito comportamento e com lógicas simples, beleza? A gente fica por aqui. Se você não entendeu alguma coisa, se tem dúvidas, achou que faltou falar sobre algo, deixa nos comentários, beleza? Por esse vídeo é isso e até a próxima. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.